Olá, oitavo ano. Hoje eu vou começar com vocês a unidade 3 do nosso livro e a unidade 3 fala sobre a América. Tá? Então, nós vamos falar sobre o continente americano. Uma introduçãozinha aí sobre a América. Para quem for acompanhar no livro aí, a página começa na página 72 do nosso livro, beleza? O continente americano, né, tem uma grande diversidade de paisagens. E aí a gente pode ver, né, que existe essas mudanças naturais, como relevo, clima e até mesmo a vegetação. E aí essa dinâmica acabou ocorrendo na produção dos nossos espaços geográficos. Então a gente tem alguns pontos aí a apresentar. Né? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam que o continente todo americano tem mais de 42 milhões de quilômetros quadrados, é o segundo mais extenso do mundo. Ele consegue pegar, né? Ele pega a extensão norte-sul em uma longa extensão. Então ele passa até mesmo do asiático, nesse caso da expansão. Mas tem um porém. A América está totalmente localizada no hemisfério ocidental, tá? Banhada pelo Oceano Atlântico, pelo Oceano Pacífico, que fica a oeste, e também temos o Oceano Glacial Antártico e também temos o Ártico. Então nós temos os 4 oceanos aí, tirando apenas o Índico, que não pega. Ela também corta por 4 paralelos, que é o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Equador também, e o Trópico de Capricórnio. O seu território ele é muito longo no sentido norte-sul, como eu já falei para vocês. Para vocês terem noção, são 16 mil quilômetros entre o extremo norte e o extremo sul. Beleza? O que explica uma grande diversidade de paisagens. Então, por isso que eu já disse lá na introdução. A gente olhando aí bem, ó, a gente vai ver os oceanos, e a partir do glacial, e as linhas que cortam. Né? A gente tem a linha do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio e o de Câncer e o Círculo Polar Ártico. O Antártico não pega no continente americano, beleza? São essas linhas imaginárias apenas aí. Como é a organização política? Oficialmente, né, em 1492, Cristóvão Colombo, patrocinado pela Espanha, proporcionado, né, que ele tinha ali pela Espanha, encontrou essas terras desconhecidas pelos Estados Unidos. E depois ele chamou esse território de América. Isso ficou conhecido também como o Novo Mundo, porque já tinha o Antigo Mundo, que era lá naquela parte da África, Europa e Ásia. Né? E aí começou a despertar interesse de outros países europeus, Portugal, Inglaterra, França, até a Holanda. E no século XVI o continente americano ele acabou sendo colonizado pelos europeus, beleza? Isso, como eu já falei para vocês, o Novo Mundo ele acaba designando a América. A partir do século XVIII, né, as colônias começaram a vir para a América, elas foram politicamente independentes, começou a ter partes, né, independente do continente todo. Esse processo oferece uma fragmentação política e o continente é hoje constituído por 35 estados-nações. Tá? E ainda tem alguns países que têm o domínio aqui, europeus. Tá? Ainda tem colônias. Estado-nação, como eu já falei para vocês, eu acho, no início do ano, é uma instituição que organiza e regula os aspectos de vida da sociedade, constituindo uma base política, militar e jurídica entre os povos. Aí é um mapazinho para vocês observarem bem da América. Lembrando, essa divisão política que eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma divisão que pega América do Norte, América Central e América do Sul. Beleza? América Central aqui. O México, ele faz parte da América do Norte. Então, a América do Norte pega Canadá, Estados Unidos e o México. E a América do Sul, ele vem aqui, ó, da Venezuela, Colômbia, até o finalzinho aqui da Argentina e do Chile. A América Central, ele tem outra divisãozinha maior aí, que eu vou falar mais à frente para vocês. Então, ó, é justamente isso. Ó. Todas as propostas de regionalizações foram criadas pelos humanos, feitas com base diferente, então a gente teve vários aspectos geográficos para estudar. Na parte física, é o que eu vou falar para vocês, a regionalização da América, ela foi, né,
no sentido norte-sul. Então, uma configuração do continente acabou distribuindo em duas porções, da América do Norte e da América do Sul. Essas duas Américas, né, estão ligadas por uma parte istmica, que quer dizer os continentes, e as ilhas próximas. E aí acabam tendo a América Central. Né? Para dividir a América Central, teve essa parte istmica e também a parte insular. Então, já aviso para vocês que a parte da América Central se divide em duas, que é a América Central continental ou istmica e a América Central insular, constituída por ilhas. Beleza? Como eu já falei para vocês, é uma fragmentação de elo entre a América do Norte e a América do Sul, istmico. Aqui, ó, justamente a América Central, a parte das ilhas e a parte istmica, que é a continuação do continente. É um elo de eixo entre a parte do norte e o sul. Isso aí tem tudo. Uma nação ou um povo, né, é um grupo de humanos que tem a mesma origem, uma identidade de cultura própria, como a sua língua, tem a mesma religião, os costumes, os valores. A América Latina é outro tipo de regionalização, tá? Então existe outro tipo de regionalização, que é a América física, né, que a gente fala, que é a América Central, do Norte e do Sul. Temos também a outra que é aspecto econômico, que é a América Latina, que tem uma colonização principalmente da América Latina, de dois povos, os portugueses e os espanhóis. E também temos a anglo-saxônica, que tem uma predominância do inglês. Só que a gente tem o francês também lá por conta do Canadá. Josivan, qual é a maior diferença disso? É que a parte da América Latina ele pega do México até a Argentina. A anglo-saxônica só compõe os dois países, que é os Estados Unidos e o Canadá. Qual é a diferença? A América anglo-saxônica compõe de países ricos. A parte da América Latina são países pobres e emergentes. Beleza? Então, ó, olhando aí, Estados Unidos e Canadá, América anglo-saxônica, olhando aqui embaixo, a gente vê a América Latina, que pega do México até o final. Então, isso tudo aqui é América Latina. Então, nós chamamos de latino-americanos. Beleza? Ó, então a gente acaba tendo uma organização de blocos políticos e econômicos, justamente que eu acabei falando para vocês, né? Essa integração aí. Isso aí não vou dar muito destaque, que eu quero pegar outros pontos com vocês. Também tivemos os povos pré-colombianos, né? Quando Colombo, que descobriu, né, a América, né, ele desembarcou aqui, cerca de 50 milhões de pessoas já estavam nessa parte do Novo Mundo, ou seja, América. Os povos que habitavam aqui eram os povos pré-colombianos. Esses povos, eles apresentam grande diversidade étnica, social, política, até mesmo religiosa. Né? Algumas dessas civilizações quais foram? Os Incas, os Maias e os Astecas. Tá? Que eles formavam uma sociedade mais complexa, uma das outras, que é uma ocupação maior de exploração desse continente pelos países, e as sociedades começaram a se desestruturar conforme esses povos foram sumindo, desaparecendo. Então, ó, tem um mapa que mostra justamente esses povos que já tinham em todo o continente. Olha aí o quanto tinha de povos já existente aqui no nosso continente inteiro. Os povos indígenas, tá, da América do Norte. Centenas de povos indígenas já estavam na América do Norte, né? Só que a maior parte foi morta, foi dizimada. Nesse território estadunidense, né, no século XIX, conflitos entre os indígenas e os colonos acabaram aumentando. Né? E os povos, que é os Sioux, né, Apaches e os Comanches, né, eles não aceitavam essa ocupação do povo europeu, e aí eles acabavam morrendo. Então tiveram uns confrontos assim. Outros povos, né, acabaram adaptando, como existia o Cherokee. Então vários povos, se eles não aceitassem, eles acabavam morrendo. E aí, atualmente, esse povo representa a maior parcela da população indígena dos Estados Unidos, que é o que aceitou. Já no Canadá, ocorreu um processo semelhante de resistência, né, dos povos que eram os colonizadores, em relação aos colonizadores. A influência indígena na América anglo-saxônica, ela pode ser identificada na música, nos filmes mais antigos, na gastronomia, pelo uso de milhos.
os cães de milho que eles falam, né? Os tacos mexicanos e outros pratos que já vêm com a origem, até o povo lá da Alasca. Então a gente vê uma cultura muito relacionada. Muitos descendentes desses povos vivem em comunidades e lutam até hoje pelo direito da sua preservação da cultura, né? E aí, até mesmo que são semelhantes aos dos brasileiros, os indígenas aqui que brigam, né, pelos seus direitos. Então acontece isso também lá na América do Norte. Então é muito interessante essa parte aí, beleza? Então espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.